Olá, boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Essa live é uma live falando sobre autoaceitação. E o que é isso e por que ela vai muito além de autoimagem. Então, vamos curtir um pouquinho essa música enquanto o pessoal vai entrando. E aí eu vou me apresentar, porque eu sei que tem algumas queridas novas por aqui. Também vou falar rapidamente sobre o projeto e aí vou falar da autoaceitação, tá certo? Então vamos falar um pouquinho de quem é a Cíntia. Bem, vamos lá. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Eu fiz durante muitos anos carreira na área organizacional. Trabalhei durante 23 anos em empresas de grande porte nas áreas de recursos humanos e em 2018 resolvi fazer uma transição de carreira para começar a empreender na minha profissão. E a partir daí eu comecei minha trajetória como psicóloga clínica, como mentora de carreira e vida e também como consultora palestrando em empresas e em instituições. Boa noite, sejam bem-vindas. E eu falei um pouquinho rapidamente aí da minha trajetória, porque essa é a minha vida profissional. Eu queria falar para vocês um pouquinho de como este projeto surgiu na minha vida. Durante muitos anos trabalhando em recursos humanos, eu conheci muitas mulheres, conheci mulheres cheias de histórias para contar, não só trabalhando em RH, mas também na experiência na área clínica. Conheci mulheres incríveis com muitas histórias e com muita coisa para contar. Eu mesma tenho minhas histórias, tenho as minhas histórias de autoaceitação, tenho as minhas histórias de superação e tudo isso me fez ver que essa é uma parte muito importante para que a gente possa começar a construir a mudança que a gente quer para a nossa vida. Então eu vou falar um pouco do que é a autoaceitação. Bom, para começar a gente precisa diferenciar a autoaceitação de autoestima. Vamos imaginar o seguinte: a autoestima é um grande guarda-chuva que diz respeito a todo o conceito que você tem a respeito de você, e a autoaceitação faz parte da autoestima também. Então, quando a gente fala de aceitação, o termo aceitação significa acolher, então significa se abraçar, se aceitar tem a ver com esse acolhimento. E quando a gente fala em autoaceitação, a gente fala também da imagem, mas a gente também fala de outros aspectos. A gente fala sobre as nossas qualidades, os nossos defeitos, tudo que a gente é, as nossas histórias, como nós chegamos até aqui, os nossos erros, os nossos tropeços, tudo que a gente aprendeu, os momentos fáceis e os momentos difíceis que a gente viveu. É lógico que isso é muito difícil. É muito difícil a gente chegar num ponto em que a gente olha para a nossa história e encara os nossos erros como erros que foram necessários. E é aí que entra o autoconhecimento. Porque se a gente olhar para o passado, como se a gente quisesse entrar numa máquina do tempo, voltar e refazer, fica muito difícil, porque isso não existe, a gente não vai conseguir voltar no tempo, mas a gente vai conseguir entender o que aconteceu no passado, a gente vai conseguir reviver essa história com esse olhar mais de pensar quem era você naquela época. Quem é você agora? Será que mudou? Será que a Cíntia daquela época, por exemplo, teria condições de fazer diferente com aquilo que a vida oferecia? Tudo isso é muito parte de um processo de autoconhecimento e faz parte do processo de aceitação.
que é muito diferente do conceito de acomodação, já que acomodação significa você deixar tudo do jeito que está. Significa você não fazer esse processo de sair do ponto A e ir para o ponto B. Não faz nenhum movimento de mudança. A autoaceitação não. A autoaceitação, você entende quais são os pontos que você pode mudar hoje. Tudo que você pode fazer para potencializar o que você tem de bom e tudo que você pode fazer para melhorar aquilo que você não tem de tão bom. Então tem a ver aí o autodesenvolvimento, ou seja, estudar, melhorar determinadas características suas, desenvolver competências, quer dizer, tudo isso faz parte desse enorme guarda-chuva que também é a autoaceitação. Então, um grande guarda-chuva, que é a autoestima, e um guarda-chuva menor, que é a autoaceitação, que faz parte desses conceitos também. Quando a gente olha para os nossos erros, quando a gente olha para o nosso passado, é muito comum a gente se punir, né? A gente se questionar, a gente se culpar, a gente trazer a cobrança com a gente, né? Nas nossas costas. Só que aí entra um conceito muito importante, que é a autocompaixão. A autocompaixão, quando a gente pensa, por exemplo, na compaixão que a gente dá para as pessoas, por que a gente é tão compassiva com outras pessoas e tão pouco conosco, né? O que você falaria, por exemplo, para uma amiga sua num momento difícil? O que você falaria para uma amiga sua que está passando por um questionamento na vida dela, uma dificuldade, por exemplo, com um relacionamento que ela está vivendo? Por que a gente se questiona tanto por coisas que muitas vezes a gente não tem condições de fazer? Enquanto a gente é muito compassiva com outras pessoas, a gente deixa de ser compassiva conosco. E aí que entra a dificuldade de aceitar que a gente também erra, que a gente também tem vulnerabilidades, que nós somos humanas, e ainda bem, porque é isso que faz da gente possíveis de serem desenvolvidas, de trabalharmos as nossas dificuldades e melhorarmos aquilo que a gente pode melhorar. Ou seja, fazer aquele movimento de sair do ponto A para ir para um ponto B, né? Ainda bem que nós somos humanas. Agora, a gente é muito mais humanas, né, muitas vezes com outras pessoas do que conosco. A gente não se acolhe, a gente não se abraça, a gente não tem essa gentileza que nós temos com outras pessoas. Então, o exercício é, se você está passando por um problema, está passando por um momento difícil, se você está entrando naquela tendência de se cobrar por não dar conta de tudo, porque afinal de contas ninguém dá conta de tudo, se acolhe, né? Respira fundo e tenta olhar para você e pensar como se você estivesse falando com uma amiga sua. Fale para você essas palavras, né? Se acolha, aceite este momento difícil, faz parte de você, faz parte da sua história, né? E por que o autoconhecimento ele é tão importante? Porque na medida em que a gente começa a entender quais são os aspectos da nossa história que fizeram com que nós chegássemos até aqui, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver, quais são as coisas que a gente quer como melhoria para a nossa vida. Quando a gente começa de fato se conhecer, a gente começa num caminho de se aceitar, né? Isso não é fácil. Se olhar no espelho vai muito além de olhar a sua imagem, né? Você também olha suas cicatrizes, você também olha, e quando eu falo cicatrizes tem a ver com as cicatrizes daqui de dentro, né? Olhar para você com um olhar assim de que, olha, essa mulher sofreu, essa mulher errou, né? Essa mulher chegou até aqui. E a autoaceitação, ela é um conceito que faz toda a diferença quando a gente pensa em crescimento, né? Porque para que a gente possa
criar coragem, se empoderar para chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa se aceitar, né? Afinal de contas, tem um lance que é assim: como que a gente pode mudar aquilo que a gente não pode mudar? Né? Como que a gente consegue controlar uma coisa que a gente não consegue controlar? E aí entra a aceitação, né? Tem aspectos da vida que a gente não consegue mudar. Tem outros que sim e outros que não. Agora, o que é possível de ser mudado? Será que você está dando atenção, está dando foco? Ou você está dando foco demais para aquilo que você não pode controlar? Olha a quantidade de tempo que você gasta com coisas que muitas vezes você sabe que você não vai conseguir mudar, mas mesmo assim você está investindo seu tempo, sua energia, e esse desgaste, ele tem um reflexo também, porque aí dá aquela sensação de que é tudo inútil, eu não faço nada, eu só faço e não chego a nenhum lugar. É claro, você está gastando sua energia com coisas que não dá para mudar, né? Então, olhe para você e veja o que dá para mudar, o que dá para melhorar, o que dá para crescer, o que dá para desenvolver. Existem tantas coisas que nós podemos fazer que independem, né, dessas questões que estão muito além, né? Por exemplo, eu vou contar uma parte minha que eu já contei aqui no projeto, né? Eu, quando adolescente, até quando criança mesmo, eu me via uma pessoa muito maior do que eu realmente sou. Eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher que tem os ombros largos. Hoje eu não sou tão alta como as meninas são, né? Mas antigamente eu era meio que uma das mais altas da turma, aquelas coisas todas. E eu gastava muita energia questionando isso, porque eu me via muito maior do que eu realmente era, né? Entrou uma questão aí de distorção de imagem, de me ver muito maior, inclusive me achar gorda, né? Então isso teve um reflexo muito ruim na minha vida como um todo, nos meus relacionamentos, na minha saúde, nas minhas escolhas. Mas quanta energia eu gastei pensando numa coisa que eu não ia conseguir mudar? Como é que uma pessoa grande vai ficar pequena, né? Como é que uma pessoa que naturalmente cresceu numa família de pessoas altas ia ficar pequenininha? Não tem como, né? Não tem como. Existe uma questão ali de padrão, porque o padrão era muito até dissonante da realidade, né? Um padrão de que o ideal eram mulheres pequenas, mulheres magras, e ainda é, e eu era desvio padrão, né? Eu era totalmente diferente, mas eu fiquei gastando anos da minha energia com uma coisa que eu não podia mudar. Eu tinha que aceitar. E o que eu fui buscar? Eu fui buscar o lado intelectual. Eu fui procurar aprender, crescer, me desenvolver, mas teve reflexo também, claro, né? Porque na vida profissional a gente se expõe, a gente coloca a cara para bater, né? A gente está aqui, por exemplo, fazendo uma live, coisa que há anos atrás eu não poderia fazer. Então, a autoaceitação, ela tem a ver sim com a autoimagem, mas ela é muito maior que isso. Tem aspectos da minha vida, tem aspectos da minha história que eu também questionei durante muito tempo. Mas o que fazer com aquilo que já passou? A não ser aprender para a gente fazer diferente a partir de agora. Percebem a diferença do que é você aceitar e do que é você se acomodar, né? Então, se um ponto que eu tinha a melhorar era dar as caras em algumas questões, aparecer mais em vídeos, eu fui procurar melhorar nesse aspecto. Outra coisa, lá atrás, né, na infância, na adolescência, eu era uma pessoa mais tímida. Eu fui procurar melhorar esse aspecto, melhorar minha timidez. Mas era o que eu podia fazer. Eu não poderia abaixar, ficar pequenininha no meio de meninas menores. Eu tinha que aceitar aquilo que eu era. Né? Percebem a diferença? Eu fui procurar melhorar aquilo que eu podia melhorar, mas isso foi um processo, foi um caminho de muitos anos de autoconhecimento,
e de entender a minha história como parte da minha vida. Percebem? Então, quando a gente fala, por exemplo, em empoderamento, a autoaceitação tem tudo a ver com empoderamento. Porque quando você se empodera, você aceita quem você é e você tem autonomia para ser quem você quer ser, para fazer o que você quer fazer, chegar onde você quer chegar. E você empoderar é você dar esse poder, essa autonomia a outra pessoa. Então, muito além da gente imaginar que isso é uma bandeira, que a gente precisa colocar esse aspecto à frente de qualquer coisa, tem a ver com coragem, né? Tem a ver com aceitar, tem a ver com você se conhecer. E quando a gente se conhece, quando a gente se encoraja, a gente chega muito além daquilo que a gente imagina que a gente pode chegar, né? Eu costumo dizer que assim, as nossas histórias são muito diferentes. A minha história é muito diferente da história de vocês, mas todas nós tivemos, com certeza, antepassados de pessoas que viveram lutas, que viveram histórias difíceis, especialmente as mulheres, né? A mulher ainda tem um longo caminho pela frente para chegar num nível de respeito, num nível de equidade. Nós sabemos que ainda temos muitos problemas na sociedade no que diz respeito a essa relação. Porém, nós chegamos num lugar onde nós nunca imaginamos, talvez lá atrás, que nós chegaríamos. E as nossas antepassadas foram as responsáveis por nós estarmos aqui. Mulheres que lutaram, mulheres que se empoderaram, que aceitaram suas condições, mas que viram que aceitação é diferente de acomodação e foram atrás. Então, você com certeza tem uma história de vida de uma mulher aí na sua família, ou na sua história lá atrás, distante, que fez isso. E se você não tem, é só olhar para a história mesmo, para as mulheres que passaram aí por esse mundo e que colocaram a gente no lugar onde nós estamos hoje. Por que eu estou falando isso? Porque se nós tivemos tudo isso e nós estamos onde nós estamos hoje, imagine se nós fizermos esse empoderamento. Se a gente se empoderar, se a gente se aceitar, se a gente ir atrás, né, de melhorar aquilo que a gente precisa melhorar, se a gente não gastar energia com aquilo que não pode ser mudado, se a gente gastar energia com as coisas certas, olha onde a gente pode chegar, olha onde as nossas filhas podem chegar. Então, é por isso que é tão importante a gente entender esses conceitos. Autoaceitação, diferente de acomodação, diferente, né, de só falar de autoimagem. Tem muito mais coisa por aí, entendem? Eu falei um pouquinho da minha história de aceitação, né? Contei para vocês em outras lives também. Também, além dessa história de aceitação, tem a história de uma mulher que se superou em vários momentos da vida, né? Que aprendeu, que cresceu, que tropeçou, que vivenciou momentos difíceis, mas que está aqui hoje, né? E chegou nesse ponto de conseguir produzir, de estar produtiva, de construir a ideia deste projeto, que para mim está sendo um projeto incrível, porque eu estou conseguindo colocar um sonho que eu tinha em prática, que é reunir mulheres que pudessem aprender e ensinar. O projeto ainda está pequeno, mas a gente ainda pode crescer mais. Então, hoje, por exemplo, é uma sementinha. Estamos aqui plantando essa sementinha de falar de autoaceitação. Semana que vem a gente pode falar de um outro tema,
Mais para frente a gente pode fazer um evento maior, que envolva mais pessoas, que envolva um aprendizado, que envolva um treinamento, um curso e por aí vai. Quer dizer, a gente pode fazer inúmeras ações. Basta que nós tenhamos vontade e que a gente tenha as condições apropriadas. O que eu diria para vocês que é a condição apropriada? O online. O online é uma ferramenta incrível, né? Eu tenho pessoas hoje em dia que eu nunca vi pessoalmente, mas que viraram amigas. Eu tenho clientes e pacientes que estão fora do Brasil. Eu tenho relacionamentos hoje que são muito concretos, mas que eu nunca vi pessoalmente. O online ele pode ter essa possibilidade, desde que a gente também tenha essa condição de aceitar o online como uma ferramenta possível. Então, sim, vamos fazer eventos online, vamos fazer lives, vamos fazer palestras, vamos fazer o que for possível para nos reunir. Não precisamos fazer presencial. O ideal dos mundos era esse, mas, de novo, dá para mudar aquilo que a gente não pode mudar? Não dá para trazer mulheres do Brasil todo agora para cá. A gente vai ter que fazer online mesmo, entendem? Então, a ideia é que a gente faça, sim, eventos. As lives serão pontuais neste mês. No mês que vem a gente deve fazer um evento de Dia das Mães e depois a gente deve fazer um evento de empreendedorismo feminino. E aí eu vou reunir colegas minhas, como eu reuni no evento do Dia da Mulher, que foi sensacional, né? Então, cada vez mais eu gostaria de contar com a sugestão de vocês, com a presença de vocês, com a participação, porque participar não é só assistir, participar é opinar, participar é dar pitaco, é falar não gostei, vocês poderiam fazer diferente. Participar é isso, né? É se envolver. Então, estou de portas abertas para receber vocês nas sugestões que virão. Também gostaria de fazer 2 convites para vocês. Estamos com o canal do YouTube. No canal do YouTube, a princípio, estão as lives do evento do Dia da Mulher, já estão todas lá e foram incríveis. Então vocês podem conferir. Quem não esteve aqui nas lives, que não estava no grupo do WhatsApp, já pode assistir lá. Outro convite para vocês é assistirem todas as possíveis lives que a gente vai ter. Sempre vai ter um tema muito bacana. E participem também do grupo do WhatsApp para poder ver de antemão tudo que está rolando. As pessoas que estão no grupo do WhatsApp vão receber uma aula minha sobre planejamento de vida, que também será gratuita. E também gostaria de contar com a audição de vocês no meu podcast. O podcast Seja Você a Mulher da Sua Vida, que é um projeto também muito gostoso de se fazer, em que eu conto algumas histórias minhas, em que eu vou trazendo temas que fazem parte do nosso universo, que estão mapeando aí todo esse projeto que é voltado para as mulheres, né? Então, neste momento, eu estou fazendo basicamente todos os episódios. Mas a ideia é que mais pra frente a gente consiga fazer entrevistas nos formatos mesmo dos podcasts maiores, de repente que a gente consiga fazer entrevistas que virarão vídeos para o YouTube, talvez transmissões no YouTube ao invés de fazer no Instagram. Então é o que eu falo sempre, o céu é o limite quando a gente tem vontade. Este ano eu arregacei a manga e resolvi vir para cá e criar tudo isso. Ainda está pequeno, mas para mim está enorme. Então gostaria muito de verdade convidar vocês a participarem das ações. Eu sei que não é fácil, mas que na medida do possível vocês possam prestigiar. Essa live aqui vai ficar gravada por um tempinho determinado. Depois eu vou tirar daqui do Instagram e vou colocar lá no YouTube.
Então ela vai estar disponível. Quem puder, por favor, compartilha aí com as colegas de vocês, porque a informação é importante. Autoaceitação é um sistema que com certeza é o pilar para a nossa saúde emocional, para que a gente possa se empoderar, para que a gente possa chegar aonde a gente quer chegar, tá bem? Então agradeço a participação de vocês, meninas fiéis que estão sempre aqui comigo. Desejo aí uma boa noite, uma ótima semana. Amanhã eu vou fazer uma live lá no meu perfil, falando de sucesso, realização, propósito, sonho. E gostaria muito de contar com a presença de vocês lá também, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada por quem esteve aqui. Tchau, meninas, minhas queridas, até logo.